Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E hoje vamos tratar de um assunto que é essencial à doutrina dos espíritos. O que é o espírito? Como viemos conversando a respeito da mudança, dificuldades de mudança de hábitos, é preciso fazer aquela primeira movimentação, a mudança de perspectiva, passarmos a nos vermos como seres espirituais. Esse é o primeiro passo para um processo de autoconhecimento, de reforma íntima, que é o que estamos trabalhando. Que é o espírito? Essa questão Kardec fez e está tratada no Livro dos Espíritos, que é a obra também essencial para aquele que é o espírita, deve conhecer e estudar essa obra. Nós vamos pegar só algumas questões, mas o livro inteiro vai tratar do assunto. E também outras obras que podem ser utilizadas para estudar a respeito da natureza dos espíritos, Livro dos Médiuns, Gênese e obras póstumas também. Então vamos começar com, logo no início, livro 1, capítulo 2, os elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas, e depois vem espírito e matéria. A questão 21. 23. O espírito e matéria já começa a questão 21, 22, 22A, 23. O que é espírito? Essa é a nossa questão. Esse é o nosso ponto de reflexão de hoje. A resposta é o princípio inteligente do universo. Então, o que vem a ser o princípio inteligente do universo? Fazendo uma consulta na obra de Sebastião Camargo, Despertar da Consciência, do átomo ao anjo, ele vai falar que se trata de um átomo primitivo, ou seja, o elemento primitivo, fundamental, na base da formação de todos os seres, de tudo da criação. Então, nos elementos dos gênios mineral, vegetal, animal, pré-humano e hominal, e que todos se aperfeiçoam até o infinito. Podemos entender que se trata da emanação do psiquismo divino. Certamente não é algo muito fácil de compreender. Daí a necessidade de Kardec fazer os esclarecimentos. Tanto na questão 23, se segue 23A, com a pergunta: qual a natureza íntima do espírito? E a pergunta tem por resposta: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Já nos mostram os espíritos o quanto é difícil para nós compreendermos. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável, mas para nós, ou seja, para os espíritos, né, no plano espiritual, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Ou seja, o espírito é alguma coisa. 24. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, espírito e inteligência se confundem, mas a inteligência é um atributo do espírito. 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos. Então, matéria é uma coisa, espírito é outra, mas a união do espírito da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Vamos contextualizar essa questão. Kardec ele começou a fazer o trabalho da codificação da doutrina dos espíritos a partir do fenômeno das mesas girantes. Mesas que giravam, respondiam às questões feitas pelas pessoas que estavam ali à volta. E disseram para Kardec, Kardec não acreditou e disse: até me provarem que uma mesa tem inteligência, isso tudo não passa de engano, enganação. Mas ele foi estudar o fenômeno e percebeu que havia ali, sim, respostas inteligentes.
como a matéria, a mesa, não poderia ser inteligente, entendeu ele que havia algo ali inteligente. Daí se chegou ao espírito. Questão 27. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, aqui já nos esclarece que tudo que existe é Deus, matéria e espírito. Mas ele vai também dar continuidade, mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o espírito e matéria propriamente dita. Então, há um outro elemento intermediário entre o espírito e a matéria, que ele é semimaterial. Então, ele é preciso juntar o fluido universal. E vamos entender, então, o que seria isso na questão 93. O perispírito. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, o que é chamado de perispírito é esse fluido que reveste o espírito. O espírito não tem forma, não tem sexo, ele recebe essa cobertura. Perispírito é peris de envoltório, então envoltório do espírito, para que ele possa interagir na matéria. Sem essa substância semimaterial, que é intermediária, o espírito não consegue agir na matéria. E vamos para a questão 134, porque Kardec pergunta o que é espírito, ele também pergunta o que é alma. Um espírito encarnado. O espírito, quando recebe o corpo físico, ele passa a ser chamado de alma. 134A, que era a alma antes de se unir ao corpo, espírito. Daí ele continua, 134B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Dali já dá uma dica do propósito da encarnação. O espírito, ele encarna para quê? Para se purificar, para se esclarecer. Então, é para progredir, para uma evolução intelectual e moral. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que une a alma e o corpo. Daí, na questão 135A, ele vai falar da natureza. Qual a natureza desse laço? Semimaterial. Ele fala do perispírito, que é um envoltório, ou laço que une o corpo ao espírito. Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Então, já esclarecido esse ponto, sigamos agora na progressão dos espíritos, questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando, se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior.
Questão 115. Essa questão é essencial. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Então, Deus criaria espíritos diferentes, uns bons, outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. Ignorante é sem o conhecimento. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nesta perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Essa questão é importante, que vai nos esclarecer que todos os espíritos nasceram simples e ignorantes, iguais. Então, ignorante no sentido de que lhe falta conhecimento, a gente pode imaginar como uma folha em branco, na qual se vai iniciar a escrita da própria história evolutiva. Cada espírito recebe ali uma missão, recebe uma oportunidade de agir em seu benefício, no seu progresso, e tem por meta a felicidade. O espírito que atinge um grau de perfeição que lhe é possível, a perfeição máxima, vamos dizer assim, a perfeição plena é divina. Nós não vamos chegar a esse ponto, não vamos nos igualar a Deus. A perfeição que nos é possível, somos seres perfectíveis, né, destinado a uma perfeição, e nessa perfeição usufruiremos da felicidade. Ela é prometida a todos os filhos de Deus. Aqueles que reclamarem, murmurarem, né, podem atrasar esse percurso. São os espíritos mais rebeldes, as lições que Deus nos coloca no caminho. Daí passarmos por provas, para que possamos demonstrar o nosso conhecimento através dos exemplos, dos testemunhos. E à medida que passamos por essas provas, progredimos e alcançaremos mais rapidamente ou demoradamente, se formos aí reprovados, uma necessidade de novas provas, dependendo, então, portanto, de cada um, o seu processo, seu ritmo de evolução. 115A. De acordo com isso, os espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Então, se os espíritos se tornam rebeldes, reclamam e não se colocam como seres que precisam, sim, buscar as experiências de autotransformação, de progresso, aprender e exercitar esse aprendizado, eles vão se demorar, né? Seu maior ou menor aproveitamento vai depender de sua docilidade. Então, o espírito dócil às lições que recebe, se resignando diante de algumas provas, amando, dando o exemplo de fraternidade, solidariedade, empatia, caridade, basicamente o amor a si mesmo, a Deus e ao próximo, que é a lei de Deus. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estendem ao infinito. Esse aproveitamento, o que acontece? A vida do corpo físico, ela termina, o corpo físico morre, mas o espírito não. De modo que aí entra
o conceito de reencarnação. Vamos precisar de outras oportunidades. Se é necessário, uma só vida não dá para aprender tudo, não dá para evoluirmos ao grau de perfeição. Então é preciso que passemos por outras experiências. O corpo se vai, novo corpo vem e outra oportunidade de progredir nos é dada e vamos continuando a escrever a nossa história no nosso livro da vida. 117, depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Certamente, nós já falamos disso. E na 118, os espíritos podem degenerar, regredir, perder as conquistas que adquiriu? Não. Ele pode ficar estacionário, pode ter uma encarnação, uma oportunidade aqui no corpo físico, que a gente já viu, que é para progredir, é para adquirir conhecimentos, esclarecimentos. Podemos perder um pouco de tempo numa encarnação sem proveito, sem torná-la útil ao nosso desenvolvimento. Cabe a cada um de nós. E para chegarmos ao fim de nossas reflexões, o livro do Sebastião de Camargo, Despertar da Consciência. Então, esse é o nosso destino, despertar a consciência, onde as leis divinas estão inscritas, para que a gente possa agir em conformidade com essas leis, estabelecendo uma relação conosco, com os nossos irmãos, todos os elementos da criação, uma relação de harmonia, de ordem, de equilíbrio. Tudo que existe, vive e se movimenta, o faz em Deus. E todos nós, todos os seres, estamos no movimento único, mergulhados nesse organismo ilimitado, neste oceano que é o seu psiquismo. Então, é um organismo ilimitado, Deus não tem limites, né? Ele é como um oceano em que estamos todos os seres da criação ali mergulhados nesse oceano, envolvidos no psiquismo divino. Como partes integrantes da consciência cósmica, somos consciências individuais, responsáveis pela energia ou matéria, criada e transformada em cada ação intimamente elaborada e externamente manifestada, uma vez que atuamos como co-criadores no Cristo em Deus. Então, é preciso entender que se nós fomos criados por Deus, né, da vontade divina, do seu psiquismo, estamos imersos em Deus, nós somos seres individualizados, mas estamos ali sendo acompanhados por Deus, tendo a oportunidade de agir, de também co-criar com Deus, de fazer parte da sua obra. Então é preciso que a gente comece a ter consciência de quem somos e daqui viemos. Esse é o nosso próximo passo. Então quero agradecer a esse momento que estamos, pedir a Deus muita paz e que nos abençoe.